Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Olá, meus irmãos, graça e paz esteja com todos vós. Estamos aqui para dar continuidade no estudo. Hoje vamos ver João capítulo 1, versículo 15 e 16. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, agradecemos por mais esse momento que o Senhor nos dá, Pai, de podermos estar estudando a Tua Palavra, Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor tire de nós toda a concepção pré-concebida, Pai, e nos encaminhe na Tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus, te pedimos essas bênçãos e te agradecemos. Amém, Senhor. Bom, irmãos, em João, capítulo 1, versículo 15 e 16, nos diz o seguinte: João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele quem eu dizia, o que vem após mim e é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Aqui João, o discípulo amado, está falando de uma coisa que João Batista tinha testificado. Só que agora, no versículo 16, é o próprio João que vai falar. Então ele deu testemunho de João Batista e agora ele vai testemunhar dele mesmo, tá? E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Aqui tem muitas coisas, irmãos, que podemos entender. Primeira coisa, todos nós, João falando, recebemos também da sua plenitude. Quando foi isso? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habitava toda a plenitude da divindade. Veja, Cristo não era toda a plenitude da divindade. Quem é toda a plenitude da divindade? É o Pai. O Pai é toda a plenitude da divindade corporalmente. E o Filho é toda a plenitude da divindade manifestada. Tá? Então, o Pai, aquela plenitude da divindade, habitava em Jesus e Jesus manifestava, né, essa plenitude da divindade. Assim também, João fala, nós recebemos a plenitude. João recebeu da plenitude de Jesus, tá certo? E dá esse testemunho, né? Isso foi quando? Foi no Pentecostes, tá bom? E vamos ver só que interessante. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, nos diz o seguinte: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, Deus, o Pai, estava em Cristo, por isso nele habita toda a plenitude. Não fala que ele é toda a plenitude. Tá? E depois, como essa toda a plenitude veio para os discípulos, que João tem falado aqui no versículo 16. Olha que interessantíssimo. Jesus falou para os discípulos em João 14, versículo 17 a 20. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha que interessante. Jesus falou para os discípulos, ó, o mundo não pode receber, porque eles não conhecem, mas vocês conhecem, porque ele habita com vós, e estará em vós. Quem que habitava com os discípulos? Era o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ou era o próprio Jesus? É a mesma pessoa. E vamos ver isso aqui. Veja, o Espírito Santo que ia habitar neles era o próprio Espírito de Jesus que habitava com eles naquele momento, antes dele morrer. E isso pode ser comprovado em vários versículos. Veja, em João 16, 7 e 8 nos diz o seguinte: todavia digo-vos a verdade, que
vos convém que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha que interessante, o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, só podia vir depois que Jesus fosse. Por que ele só podia vir depois que Jesus fosse ao Pai? Porque ele tinha que receber isto do Pai. Olha João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Veja, o Espírito que procede, aquele Espírito que sai do Pai. Veja, a palavra procede no grego é ekporeuomai, que significa, né, sair de. Por exemplo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que ekporeuomai, ou toda a palavra que sai da boca de Deus. Tá certo? Então, quando ele diz aqui que o Espírito procede, o Espírito Santo ele procede do Pai e ele veio para Jesus Cristo. Quando que ele veio? Só depois que ele sobe. Quando ele sobe, ele pode enviar o Espírito Santo. E olha só que interessantíssimo, né? Como é que foi esse momento dele receber o Espírito Santo? Quando Jesus está para subir ao céu, ele, em Lucas, capítulo 24, versículo 49, ele diz assim para os discípulos: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Ou seja, antes de Jesus, né, quando Jesus está subindo para o céu, né, ele morreu, ressuscitou, ficou 40 dias com os discípulos, depois ele ascende ao céu. Quando ele está ascendendo ao céu, ele fala para os discípulos: fique em Jerusalém, não saia de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, até que vocês recebam, né, o Espírito Santo, o Pentecoste, né, a chuva temporã. Tá certo? Aí Jesus, olha só como é interessantíssimo. Jesus, enquanto estava na terra, ele era o cordeiro que tira o pecado do mundo. Porém, como ele morreu na cruz, tá certo? Ele fez o papel de cordeiro, porém quando ele sobe ao céu, ele vai receber o quê? Agora ele vai deixar de ser o cordeiro e passa a ser sumo sacerdote, ok? E Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2 nos diz o seguinte: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Veja, lá no céu tem um tabernáculo que Deus fundou. Quando Jesus ele sai, ele era o cordeiro aqui na terra, que veio para nos salvar do pecado. Ele vai ao céu e passa a ser sacerdote. E vocês sabem como que é curioso? Sabe como que era ungido o sumo sacerdote? Vamos pegar o exemplo de Arão. Arão, né, da tribo dos levitas, ele era sumo sacerdote. Como é que ele foi ungido? Levou 10 dias para ser feita essa unção. O primeiro dia ungiu-se o altar. O segundo dia ungiu-se os filhos de Arão, tá? Os sacerdotes. E por 2 dias. Depois, os 7 dias restantes, foi a preparação para ser ungido Arão, o sumo sacerdote. Arão teve que ficar afastado de sua família por 7 dias, só orando, não podia deitar com nenhuma mulher, né, com a sua esposa, não podia deitar. E no último dia ele não podia nem dormir, porque se ele dormisse e sonhasse, e no sonho ele pecasse, quando ele entrasse dentro para receber no Shekinah, né, para receber a instrução de Deus ali, e para receber, né, o Espírito Santo, né, que Arão recebeu o Espírito Santo para poder fazer, né, ali as coisas, o trabalho do santuário. Se ele sonhasse no último dia, se ele sonhasse e entrasse, ele morreria. Se o sonho fosse, né, levado para o pecado. Então ele não podia nem dormir. Então ele ficava 7 dias
7 dias de oração e jejum, e no último dia ele não podia nem dormir. Olha só que interessante, levou um dia para ungir o altar, 2 dias para ungir os sacerdotes, né, os levitas, os filhos de Arão, e 7 dias para ungir Arão, um total de 10 dias. Veja, por que Jesus ficou 40 dias na terra? Depois dos 40 dias, depois de 10 dias veio o Pentecoste, porque foi a mesma coisa, tá? Lembre-se que o santuário terrestre, ele é um tipo do que acontece no santuário celestial. Tudo que acontece no santuário celestial foi colocado no santuário terrestre para que nós pudéssemos entender o que acontece no céu. Então, Jesus fica 40 dias com os discípulos, sobe ao céu por 10 dias, é ungido ao altar, é ungido as primícias que subiram com ele, e por 7 dias leva para Jesus receber a unção, tá certo? E veja, Jesus pediu para os discípulos, não saia de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, tá certo? E o que ficava em Jerusalém? Qual que é o monte que ficava em Jerusalém? Monte Sião. Outros montes também, né? Mas o Jerusalém é conhecido pelo Monte Sião, tá certo? E olha só que interessante, o que nos diz Salmo, falando na época de Arão, já sendo uma profecia para a época de Jesus. Salmo 133, 1 e 3 nos diz o seguinte: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso, óleo, símbolo do Espírito Santo, que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a hora de suas vestes. É como o orvalho de Hermão, como a chuva serôdia, como a chuva temporã, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar agora Jesus. Aqui foi a unção do sumo sacerdote Arão, que representava a unção de Jesus lá no verdadeiro tabernáculo. Vamos colocar agora Jesus no lugar de Arão. Olha que interessante. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o Espírito Santo, o óleo precioso, o Espírito Santo, que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Jesus, e que desce pelas horas de suas vestes, como a chuva temporã, que cai sobre os que estão no Monte Sião. Quem que estava no Monte Sião? Os discípulos. Veja, Salmo 133 estava falando o que Arão fez, porém o que representava o que Cristo fazia. Quando Cristo é ungido com o Espírito, né, ele sobe ao céu, é ungido o sumo sacerdote. Nessa unção ele recebe o Espírito Santo do Pai. Veja, o Espírito que procede do Pai, que ele só poderia enviar quando ele fosse, porque ele precisava receber do Pai, tá certo? E aí ele é ungido totalmente com o Espírito Santo, e a unção é tanto que ele fica cheio do Espírito Santo, e naquele momento cai sobre o Monte Sião, sobre os discípulos, no dia de Pentecostes. Amém? Então veja, quando João fala aqui, né, recebemos da sua plenitude, receberam da plenitude divina. Os discípulos na chuva temporã, ou seja, no Pentecoste, eles receberam a plenitude do Espírito de Cristo. Amém? O Senhor esteja com todos vós.